Educação é essencial, as escolas permanecem abertas, obviamente com cuidados extremos e focada especialmente nas pessoas que mais precisam. Pode passar, por favor? E as escolas vão estar neste período, especialmente nesses próximos 15 dias, assim como a gente tem restrições no Estado, que são importantes, né? A gente está falando aqui de controle de uma pandemia, mas sendo a escola a última coisa a fechar, como temos falado, especialmente depois do decreto de dezembro. Isso é importante, aprendemos muito e temos pessoas que precisam muito da escola, esse aprendizado está muito claro também. Pode passar? Em dezembro a gente teve um decreto do governador que torna a educação, sim, essencial, porque mesmo na fase vermelha permanece aberta, com uma resolução complementar da Secretaria de Educação. Não temos obrigatoriedade neste momento, isso é importante. E aqui, com clareza para as famílias, a escola está aberta para quem precisa, para as famílias que conseguem acompanhar a educação à distância, que têm condições do seu filho estar fazendo à distância, permaneça à distância, mesmo na escola pública ou na escola privada. Mas para aqueles que realmente precisam, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já, é fundamental que a escola esteja aberta. Pode passar? E esse exemplo tem vindo de vários lugares do mundo, por exemplo, a França não fechou, a Inglaterra focou muito nisso, dentro das prioridades, quais são os alunos vulneráveis, seja do ponto de vista da aprendizagem, da falta de equipamentos, de conseguir acompanhar, mesmo no momento mais difícil lá, também a escola esteve aberta para quem mais precisa. Eu não vou falar de todos os exemplos, mas temos muitos exemplos aqui a partir da aprendizagem. Pode passar? Uma coisa importante, né? Nós estamos falando aqui da continuidade do ensino híbrido, né? De mesmo quem nós já estávamos trabalhando assim, tanto as escolas públicas quanto as redes privadas, e é uma continuidade. Nós vamos continuar com os membros das equipes escolares trabalhando tanto remoto quanto presencial, quando necessário, de acordo com a necessidade das escolas. Com aulas presenciais, vão continuar sendo combinadas com as aulas transmitidas diariamente pelos centros de mídias da educação, aqui no caso das escolas estaduais e também para algumas municipais que utilizam. Então, é importante que nós estamos falando de uma continuidade dentro de um processo, mas precisamos atender aos que mais precisam, que é o foco neste momento. Pode passar. E aqui, quando a gente fala de quem mais precisa, a gente está falando que mesmo no estado de São Paulo, nós temos crianças que têm dificuldade na alimentação. Servir a alimentação escolar para quem precisa é fundamental. Ter o olhar para aqueles alunos que não têm o equipamento, que não têm como acompanhar a aula de casa. Para esses alunos, com horário marcado, com agendamento, a escola pode estar lá aberta para apoiar, como a gente fez no ano passado também. E, obviamente, temos alunos que, mesmo com isso, não conseguem ter o acompanhamento, mesmo que tenham equipamento em casa. Alunos, por exemplo, que começaram a desenvolver uma rotina que é importante, como os alunos que têm Asperger, por exemplo, síndrome de Down. Esses alunos precisam de uma rotina. Continuar com o atendimento, se a família desejar, nós estaremos prontos para ajudar os alunos que mais precisam. Os alunos cujos responsáveis também trabalham em serviços essenciais. Não dá para a gente esquecer que, por exemplo, os trabalhadores da área da saúde também precisam de suporte. A própria Prefeitura de São Paulo manteve equipamentos públicos abertos durante esse período para atender essas pessoas que também precisam. É preciso continuar olhando para isso. Alunos com depressão, alunos que precisam desse momento. A gente viu agora um processo de volta muito importante. Crianças que não têm condição de ter autonomia no processo de aprendizagem à distância, ter o suporte de um professor, ainda que forma, obviamente, híbrida, vai ser e é importante essa continuidade. Pode passar? E aqui, para isso, nós, aqui falando da rede estadual especialmente, vamos manter os nossos serviços ativos, como o transporte escolar. Se um aluno precisar desse atendimento, nós vamos buscá-lo lá, daqueles alunos que, por exemplo, são transportados da rede de escolas rurais, daqueles alunos que têm
para a educação especial, que temos o transporte específico para eles. Vamos continuar com apoio à tecnologia, então aquele aluno que não tem equipamento vai poder agendar e trabalhar junto com a escola. E para aqueles alunos que precisam ainda de maior suporte, como cuidador e intérprete, eles não terão mais o serviço descontinuado e a escola vai continuar atendendo. Pode passar? E aqui a gente está falando, de novo, de quem precisa. Nós tivemos um número importante, no mês de fevereiro, foram 2,5 milhões de alunos que tiveram atividades nas nossas escolas no mês de fevereiro, certo? Foram 165 mil funcionários que foram presenciais. A gente está falando também da educação, e aqui estou falando da rede estadual. Nós estamos falando da rede estadual também diminuir o fluxo, também ter o cuidado para focar naqueles que realmente precisam. Por isso, ressalto às famílias, se tem condição de fazer, nesses próximos 15 dias, a educação mediada por tecnologia, tem como acompanhar e apoiar o seu filho, por favor, faça. A escola está aberta para quem realmente precisa. E aqui a nossa estimativa, é de que nós, nesses próximos 15 dias, nós devemos atender 500 mil alunos, 250 mil numa semana e 250 mil na outra semana, uma diminuição de frequência esperada de 80%, ou seja, somente para aqueles alunos que realmente buscarem e necessitarem. Inclusive, com isso, obviamente, também diminuindo o fluxo para os nossos funcionários, aqui falo para a rede estadual, obviamente, naquelas situações onde eu tenho menos alunos e preciso de menos professores para atendimento, nós vamos diminuir o fluxo, o professor vai trabalhar mais à distância sempre que possível. Também vamos olhar para a organização disso, e cada escola vai fazer o desenho do seu plano, considerando as suas questões locais. E a rede privada, que tem ali a permissão de fazer o atendimento de até 35%, como nós temos, também estamos falando. É importante, se o aluno puder ficar e fazer a aula de casa nesses 15 dias, que faça. Está sim autorizado por parte do Estado para que tenha atividade presencial, mas que a gente tenha sim esse senso. Não fechar a escola para quem precisa é fundamental, mas também observar realmente para quem precisa nesse momento. Pode passar? Uma coisa importante que eu gostaria de salientar, governador, que é o ensino superior também. Para concluir, o ensino superior, desde do ano passado, nós temos autorizado que mesmo na fase vermelha, cursos de medicina, cursos de enfermagem, fonoaudiologia, terapia ocupacional, cursos de ensino superior ou técnicos que requeiram trabalho presencial, como o internato, por exemplo, na área da medicina, permanecem autorizados a fazerem o seu atendimento para que a gente não interrompa a formação médica, a formação de enfermeiras, que nós tanto precisamos enquanto sociedade. Esta autorização permanece com o decreto de 17 de dezembro e é importante deixar claro isso para as nossas universidades públicas e privadas, que eles têm a autorização para continuar. Agradeço, governador, encerramos aqui e dizer que a escola é essencial, cuidar dos que mais precisam é fundamental sobre todos os aspectos.